Oi, bem-vindos ao curso de massoterapia clínica. A nossa aula teórica de hoje vai se referir à nossa coluna vertebral. Estamos no módulo da massagem terapêutica e agora vamos ver, já vimos a parte descontraturante, a parte muscular, das costas, do corpo, e agora vamos entrar na parte terapêutica referente à coluna vertebral, certo? Então vamos explicar um pouquinho a teoria da coluna e dos problemas. Então, a primeira coisa é o seguinte, primeiro, lembrem que a gente precisa que vocês se inscrevam no canal. Então, sempre aqui debaixo do vídeo, no YouTube, né? Se você entra direto, vai entrar direto no YouTube. Quando entra no YouTube, tem aqui debaixo do vídeo umas letrinhas em vermelho que dizem inscrever-se, ou subscrever-se em espanhol para quem está no mundo latino. Tem que clicar aí e se inscrever no canal, sim? Porque por enquanto os vídeos estão ficando públicos, mas em algum momento só vão ficar restritos a quem está inscrito no canal. E vocês podem recomendar para outras pessoas também, sim? Vamos agradecer. Então, falando de nossa coluna vertebral, nossa coluna tem, primeiro, os problemas das costas, vamos chamar em geral. Quando uma pessoa diz ter dor nas costas, os problemas podem ser ou musculares ou provenientes da coluna vertebral. Na verdade, a maior parte das vezes, os problemas que nós chamamos das costas, eles vêm da coluna e não dos músculos. Ou seja, os músculos vão responder com algumas contraturas, rigidezes aos problemas provavelmente posturais e da coluna. Então, quando a gente está trabalhando na parte terapêutica, nas costas de uma pessoa, nós temos que ver a parte muscular, que nós já vimos, e também vamos ver sempre antes dos protocolos da coluna, e depois vamos ver a parte dos protocolos da coluna, que são 3 que vamos ver aqui. Vamos ver o protocolo do ciático, que vai ser da cintura para baixo, que vai ser os problemas que vão dar na região lombar da coluna, que vão se transformar naquilo que chamamos de ciática ou lombalgia. E a parte de cima da coluna, né, que vai ser outro protocolo, que vai ser para problemas do pescoço, torcicolo e todos os problemas da musculatura do trapézio especialmente. Vai ser outro protocolo, porque esses problemas são muito pontuais em algumas pessoas e envolvem problemas da coluna. E um terceiro, que vamos fazer na aula de hoje, posteriormente, depois da teoria, que são para corrigir desvios dorsolombares, leves, que não têm comprometimento de deformações ósseas, sabe? E isso que vamos explicar agora, a coluna e os desvios da coluna. Então, para que se entenda primeiro, nossa coluna fez uma adaptação quando o ser humano ficou erguido em 2 pernas. A postura, que, digamos, agachado, como dos animais quadrúpedes, né? Acontece uma coisa com a musculatura da coluna, que envolve a coluna, que nós chamamos musculatura espinhal. Essa musculatura fica contra a gravidade e, em consequência disso, fica muito forte. E também vamos começar a trabalhar com o quadro. Essa coluna, né, nos animais, ela tem uma curva na região cervical, sim, e depois uma curva grande que abrange toda a região que nós chamamos torácica e lombar. Pois finalmente aqui chega o rabo, né, do animal. Esta musculatura toda no animal fica
contra a gravidade. Sim? Em consequência desse ficar contra a gravidade, essa musculatura é muito forte, muito forte. Vocês devem perceber quando tocam o lombo assim de um cachorro, essa musculatura é muito forte porque ele está constantemente, sempre contra a gravidade. Então ele sempre está fazendo força e ele está muito malhado, muito forte. É muito difícil um animal ter um problema na coluna, sabe? A menos que seja realmente atropelado assim, de uma forma brutal, né? Pode dar algum problema na coluna, senão... Então, quando o ser humano começou a ficar erguido em duas pernas, né? Quando começou a evolução que nos trouxe a transformarnos em Homo erectus, esta curva, a princípio, ficou, sim, desta forma, né? Quando ainda estava meio agachado. Mas quando o ser humano começou a diferenciar-se do animal, e por algum motivo ele quis, né, se diferenciar do animal, foi ficando em duas pernas, a curva da coluna fez uma contracurva, né, que nós chamamos de lordose lombar. E a região do rabo, que era a região do sacrocóccix, ficou para dentro. Então podemos chamar que isto foi uma adaptação. Essa curva que nós temos na região lombar foi uma adaptação. Aqui está a região torácica, né? A região lombar, aqui o sacrocóccix e aqui a cervical, sim? A cervical. Essas são as curvas naturais que a coluna tem vista de lado, sim? Menos curva. Um pouquinho menos. Então, falando disso, essa curva lombar fez uma adaptação. E, além de tudo, essa musculatura que aqui no animal estava muito forte, ficou agora perpendicular à gravidade e não contra a gravidade. Coisa que fez com que essa musculatura, que é muito forte, através do tempo e do impacto que a gente faz no solo, né, no chão, com os pés, com caminhar, saltar, etc., as vértebras da coluna, a musculatura vai enfraquecendo e, inevitavelmente, vai esmagando os discos vertebrais, que vamos explicar agora. E, em consequência disso, os lugares que suportam mais peso, que são as vértebras lombares, e as cervicais, que suportam o peso da cabeça, ficaram muito comprometidas, muito frágeis. Tão frágeis que não tem ser humano que não vai ter problema nisso. Agora vamos explicar o que acontece com isso aí. Mas primeiro vamos ver a teoria dos desvios, depois vamos ver o próprio corpo da coluna, ¿sí? Que é o que interessa para saber os problemas, as dores, de onde vão vir, né? Bom, estas curvas que se fizeram no ser humano são chamadas, as curvas para frente do corpo são chamadas de lordose. O lordose não é o nome de um problema, não é o nome de um problema, de uma doença. É o nome da curva para frente. Lordose lombar seria esta, sim? E a mesma curva para frente na área cervical é chamada de lordose cervical. Essa lordose é o nome da curva. Para ter um problema aqui, que é o problema mais comum de todo, é quando esta curva se acentua e fica muito grande. Isso é chamado de hiperlordose lombar ou hiperlordose cervical. E isso vai dar um problema que já vamos explicar quando a gente veja a coluna em si mesma. E aqui, esta curva para trás que temos na região torácica, dorsal, é chamada de cifose. É o nome da curva também, o nome da curva para trás, que o corpo tem. Para ser um problema, tipo a pessoa que começa a ficar meio corcunda, com as chivas e todas aquelas coisas nas costas, é chamado de hipercifose. Hipercifose.
quando a curva aumenta, certo? O problema então temos a lordose cervical ou a cifose dorsal, a lordose lombar. O problema se apresenta quando estas curvas normalmente se acentuam, hiperlordose lombar, hiperlordose cervical, hipercifose dorsal. Também existe o problema contrário, que seria a correção da curva. E isso se chama correção, justamente, da lordose lombar, correção da lordose cervical ou correção da cifose dorsal. Como aqui a região lombar a gente tende a enfraquecer muito e, além de tudo, nós tendemos a projetar a barriga, sabe, ainda com sobrepeso, pior, a barriga para frente. E a curva vai se acentuando cada vez mais. Por uma questão cultural na mulher, que também a postura da mulher é com o bumbum mais arrebitado, assim, mais empinado, pior. O problema da hiperlordose é muito mais da mulher que do homem, porque o homem normalmente tende a esconder, sim, o bumbum. Então, a vasculação da pelve do homem vai para frente. Então, o problema do homem tende mais a corrigir a lordose lombar do que a fazer uma hiperlordose. A mulher não, a mulher, quase toda mulher, raro uma mulher ter correção na vértebra lombar, já tem mais uma hiperlordose. No pescoço já é variado, porque o pescoço tanto pode existir a pessoa que projeta para frente, sim, o pescoceia, chamamos, e que vai criando uma curva, porque tem que estar olhando para frente, senão vai ficar olhando para o chão, né? Vai gerar uma hiperlordose. E a correção vai se dar unicamente nas pessoas que trabalham muito a musculatura postural, que é essa postura, esses grupos musculares que rodeiam a coluna. Isso se dá mais em pessoas que trabalham muito a postura corporal, como dançarinos, yogis, professores de yoga, pessoas que trabalham muito a postura e acabam fortalecendo tanto a musculatura que a coluna fica mais retificação. Esse é o nome que também se dá à correção. E também se corrige a cifose dorsal. Esse problema de correção é somente em pessoas que têm muito trabalho muscular. É muito difícil, no comum, né, encontrar essa correção da coluna. Somente se encontramos pessoas muito rígidas, muito duras, endurecidas, isso sim. Porque lembrem que a postura, além dessa fraqueza dos músculos que se dá através do tempo, que vai desviando, e também a musculatura mais externa que contém isto, porque aqui isto é contido pela musculatura abdominal e glútea, que também com o tempo vai perdendo tonicidade. E aqui isto é também mantido pela musculatura do trapézio, sim? E a musculatura da garganta. Como esta musculatura aqui da frente é muito fraca, porque ela não faz quase nunca força, né? Já explicamos isso na parte dos músculos. Esta é muito frágil a parte cervical. E a parte torácica é uma questão de postura da pessoa. Tudo que envolve a postura, além do físico, como falamos aqui, envolve muito o psicológico da pessoa, né? A pessoa que se afrouxa mais, que vai mais para frente, mais para trás, né? Que vai, a pessoa que carrega um peso nas costas vai fazendo aquela curva, aquela chiva, ou que coloca muito os ombros para trás, tirando o peito para frente e vai corrigir, e assim por diante, né? Na verdade, os desvios da coluna são vistos hoje mais, além dessa fraqueza muscular, como uma atitude psicológica da pessoa. Então, isto aqui vai provocar alguns problemas na coluna, os desvios, né? Vocês veem que as vértebras, depois vamos falar das vértebras, vamos ver como nas crianças, até adolescentes, as vértebras são bem notórias, estão muito separadinhas umas das outras. Os discos vertebrais estão muito preservados, bem separadas as vértebras, né? E com o tempo isso vai diminuindo o espaço e vai apertando os discos vertebrais e vai provocando um problema que vamos ver na sequência. Mas
vamos a terminar de ver los desvíos. Esto que vimos aquí es vista de lado la columna, ¿eh? Y visto de frente, de trazo, de frente, nuestra columna no podría tener desvíos, ¿eh? Ella tiene el sacrocoxis, tiene la parte lombar, la parte torácica o dorsal y la parte cervical. Nós temos, esqueci de falar isso, 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas e 5 vértebras lombares. Toda essa coluna pode ser vista, tem que ser vista reta, não pode ter desvios laterais. Se tem desvios laterais, isso já vai se chamar de escoliose. E o escoliose é o nome da curva lateral, só que isso sim é um problema. Quando eu digo que tenho escoliose, estou falando de uma doença, de um problema, um desvio lateral da coluna. Não existe hiperescoliose, entende? Isso que eu queria diferenciar. Escoliose é o nome do desvio. E o desvio pode ser todo para um lado, dorso lombar para um lado, dorsal para um lado, lombar para outro, vai girando uma curva compensatória. Mas uma coisa para falar destes desvios da escoliose é que se estes aqui já eram também, em parte, em grande parte, por uma posição psicológica ou cultural, assim, na vida, estas escolioses não têm nenhuma razão, não existe, a não ser que a pessoa tenha uma doença, assim, neuromuscular, alguma doença degenerativa, problema grave. Sim? Isso já sabemos como era a poliomielite, uma época. Mas, a não ser que tenha um problema desses, isto aqui, quando a pessoa está sadia, digamos, geral, é um problema puramente psicológico, é muito incrível de se ver. E começa, olha, a maioria das escolioses se dá mais nas meninas que nos meninos. Isso é um dado, né, que eu dou, que é todo um enigma hoje em dia, entender por que isso acontece. Sim? Se dá muito mais nas meninas que nos meninos. E começa lá na pré-adolescência, de 10, 11 anos. E se não é levada a sério, vai agravar com o tempo. Hoje em dia, as pessoas conseguem levar a sério, mas quando você vai, tem que ir logo para fazer alguma coisa que fortaleça a musculatura postural. Que hoje em dia, além do yoga, tem os derivados do yoga, né? O pilates, bom, tem rolfing, RPG, tem um monte de coisa. Antigamente diziam, não, vai a menina fazer dança. Mandavam a menina fazer dança ou natação. Bom, a dança sim. A natação, ela trabalha a gerar vários grupos musculares, é muito boa como atividade física, porém não é necessariamente para corrigir a coluna. É mais yoga, dança e todas as coisas derivadas disso, que hoje em dia é feita quase sempre pelos fisioterapeutas, né? Como falei, rolfing, pilates, RPG. Mas mais do que nada, quando tem estas escolioses, é convencer a menina, o menino, que isso que está tendo aí, esse desvio, é porque ele não está atento à sua postura. Isso é o principal. Eu me lembro quando era criança, quando era adolescente, que eu encorvava muito e caminhava assim, saltando, pulando, né? Isso é muito comum em adolescente, mas na minha época. E todo mundo me dizia, Cláudio, leva os ombros para trás, vai ficar corcunda, vai ficar corcunda. Mesmo de que não sabia nada, sabe, mesmo para que não sabia nada de qualquer né? Qualquer filho de vizinho aí que me falava, coloca os ombros mais para trás. Bom, depois dos 18 anos eu comecei a fazer yoga e comecei a corrigir essas coisas. Mas essa escoliose tem que ser controlada mais mentalmente no menino que fisicamente. Se pega logo que começa, não, fica bem na postura, tenta ficar erguido, você não está, ou pode estar pisando errado, ou pode estar carregando muito peso de um lado e do outro. Ou seja, uma escoliose se produz assim, por uma atitude psicológica, principalmente. Tanto que às vezes nos cursos aqui, a gente logo em seguida identifica quem tem desvios, porque as pessoas sempre dizem, eu tenho escoliose.
a gente vê. E quando são escolhidas assim pessoas mais novas, que não tem tanto problema, a gente fala, olha, é uma questão da postura, você não está vendo bem a postura, e mais aquela tomada de consciência que a gente adquire com as massagens e com fazer, que automaticamente começa a corrigir. E quando termina o curso, mesmo sem ter feito até nenhuma técnica assim para correção, acabam saindo praticamente com a coluna normal. Isso quando são desvios leves, né? E hoje vamos aprender um protocolo para tratar esses desvios leves, que envolve uma separaçãozinha das vértebras. Então, por isso digo, é muito psicológico. Você tem que entender. Agora, já uma pessoa adulta, mais velha, que ele já passou muitos anos com esse problema, aí o problema fica mais grave. Aí é necessário realmente todo um trabalho muito forte de reeducação postural. E a cirurgia só em casos extremos, né? Cirurgias hoje em dia podem fazer, mas isso se faz só em casos extremos, quando existe algum problema grave, como falei, assim, degenerativo, etc., que é preciso manter as vértebras no seu lugar, porque senão pode provocar problemas graves na pessoa. Senão, sempre é por esta via. E nós, como massoterapeutas, o que fazemos com esse trabalho? Bom, hoje vamos ver esta parte, dorso lombar. Muita gente. Vamos ver primeiro o que acontece na coluna. Nós falamos que as colunas são 7 vértebras cervicais, 12 torácicas e 5 lombares. Então vamos mostrar aqui um desenho de vértebras, né? De qualquer parte, não interessa. Uma, duas, três. Depois vamos especificar. As vértebras vão se tornando mais largas na medida que vão descendo. As cervicais são menorzinhas. Você vai ter tudo isso na apostila, sim? Com desenhos, tudo explicado. As torácicas são um pouco mais e as lombares são bem grossas, para que seguram o peso todo da cintura para cima. Então, as vértebras, como estão aqui, elas têm discos vertebrais entre meio. Você vai ter tudo isso explicado na apostila. Com o tempo, essas vértebras vão se apertando umas contra as outras. Como falei, somente porque a coluna ela fica assim, contra a gravidade. Então a gravidade que bate na cabeça e aqui no corpo vai empurrando para baixo. Tanto que uma pessoa muda 4, 5, 6, 7 centímetros de altura desde a adolescência até os 50, 60 anos. E pode não ter nenhum problema, mas inevitavelmente isso vai se esmagando. E vai esmagando as vértebras. Sim? E apertando as vértebras. Então, isso que acontece quando as vértebras se apertam? Do lado das vértebras vai o que se chama cadeia ganglionar do sistema nervoso. É nossa comunicação do cérebro para o corpo, né? A medula passa por dentro, manda o sinal para o gânglio nervoso e o sinal é mandado para os órgãos e as partes do corpo que trabalham. Na área lombar vão para o intestino, parte das pernas, cervical vai para a cabeça e para braços, esta parte de cima, torácica vem para os órgãos aqui. Então, quando estes discos apertam, a região inflama o nervo que está do lado. E esse nervo espalha a inflamação para o lugar que ele vai. Por exemplo, nas lombares vai se espalhar para o quadril, a cintura, a pelvis e a perna. Para as cervicais vai se espalhar para o braço e assim por diante. Isto, normalmente estamos falando sem desvios, né? Com o tempo, você vai começar depois dos 40 anos, 35, 40, às vezes antes, às vezes depois, vai começar a sentir dores cada vez maiores na região lombar, que chamamos de lombalgia, na região torácica, cervical. Vai ter que ajustar mais a posição e isso vai se acentuar com os anos. Esta é a pressão normal que a coluna vai ter. Agora, imagine quando tem um desvio. Quando tem um desvio, as vértebras ficam desacomodadas, por exemplo, né? Uma hiperlordose. As vértebras ficam muito curvas, por exemplo.
excessivamente curva. Então, imaginem aqui, quando a vértebra curvou demais, fica muito apertado de um lado, sim? E do outro muito aberto. Isso faz com que os gânglios nervosos que estão nessa região se inflamem e transportem essa dor, que nós chamamos às vezes de ciática, às vezes chamamos de torcicolo. Então, no desvio, o problema que já é normal da coluna com o tempo, aquela pressão, aquele pinçamento, se chama, dos discos vertebrais, começa a piorar. Quanto mais, e aí o tempo, a idade da pessoa, mais os desvios, acabam dando problemas graves na coluna. Então, hoje nós vamos ver na parte prática um protocolo, um dos protocolos que a gente aplica quando trabalha as costas de uma pessoa, que é a correção dos desvios dorsolombares leves, como podem ser escolioses leves, ou hiperlordoses leves, ou hipercifose leves, ou problemas de hiperlordose cervical leve. Os que não têm ainda comprometimento ósseo, que quer dizer que não são crônicos, que ainda é só muscular e não é grave. Isso a gente vai ver na parte prática desta aula. Então, para terminar, nós aqui, como massoterapeutas, não vamos dar trabalhos biomecânicos para fazer, porque não é nosso trabalho. Isso vai ser feito pelo fisioterapeuta ou pelo terapeuta holístico que se dedica a fazer trabalhos desse tipo, pilates, rolfing, RPG, etc. Ou pessoas que trabalham na área de fisioterapia, que vão trabalhar com fisioterapia, com biomecânica e vão fazer essa correção muscular feita pelos músculos. Nós o que vamos fazer aqui, na verdade, primeiro, fazer tomar consciência a pessoa do seu desvio. Isso já vai ajudar muito. E com as técnicas que vamos aprender aqui sobre a coluna, 3 que vamos aprender, hoje a primeira, que vai ser desvios dorso-lombar, depois a parte lombar, depois a parte cervical, vamos conseguir corrigir muitos dos casos de problemas leves de desvio que estão dando já um pinçamento grave, que está inflamando alguns nervos e está provocando essa dor. E estes protocolos vão se complementar com o trabalho muscular descontraturante que nós já vimos e que sempre vamos fazer antes de mexer com a musculatura espinhal, sim, a que contém a espinha. Então, estamos entendidos, sim? Estes desvios, os pinçamentos. Outra coisa que não expliquei, mas vamos explicar de novo quando a gente veja os outros 2 protocolos, cervical e lombar, porque eles requerem uma outra explicação mais pontual, sim? Estamos só dando início à explicação da coluna. Estes pinçamentos, quando se faz muito grave, quando o pinçamento já chegou a apertar muito o disco, pode produzir, além do pinçamento e com aquela inflamação e aquela dor, pode provocar uma hérnia no disco. E o disco faz como um balãozinho para fora. Isso se chama hérnia de disco. E a hérnia de disco é muito dolorida, porque ela vai tocar muito mais o nervo, vai inflamar muito mais toda a região do nervo e vai provocar muita dor e uma dor quase que deixa a pessoa inválida. Assim. Mas quando depende da posição da hérnia, pode ser perigosa ou não. Às vezes as hérnias são feitas para o lado de dentro da vértebra. Quando é para o lado de dentro, que pode a hérnia de disco tocar ou dar um comprometimento na medula óssea, aí é perigoso. E tem que ser operado, tem que ir para a cirurgia. Depende da posição da hérnia de disco, ela pode ser levada tranquilamente com todos estes trabalhos, e outras vão ser graves e vão precisar realmente cirurgia. Sim? Então, agora no próximo vídeo, que é o vídeo da prática, nós vamos ver como a gente vai melhorar
toda essa coluna dorso-lombar nos nossos pacientes para tirar aquelas dores que já não são de origem muscular e que sim são de origem vértebra, das vértebras lombares. Só mais uma explicação. O pior lugar da coluna são as vértebras lombares, porque as vértebras lombares suportam o peso menos das pernas, da cintura para cima. E por isso a que mais se prejudica sempre é a quinta lombar, a que está mais para baixo, e a quarta e a terceira e assim por diante. As vértebras cervicais, como falamos, seguram o peso da cabeça, então elas também, e também a posição da cabeça, sabem, quando dormo para um lado e para outro, elas estão muito enfraquecidas, até porque a musculatura daqui da frente também não é forte, como falamos, mas as vértebras torácicas, dorsais, elas estão firmes, estão colocadas, e de aí nascem as costelas, toda a caixa torácica. E elas não se movem, elas não têm mobilidade. Quando a coluna se move para frente, para trás, para os lados, é a coluna cervical e lombar que está se movendo, e não a dorsal. Mas a dorsal igual vai sofrer desvios com o tempo, pela postura da pessoa, da cintura escapular, especialmente, como falamos, dos ombros para frente, dos ombros para trás, dos ombros mais desiguais, sabe? Pisando mais de um lado, pisando do outro. Mas para um desvio, uma escoliose, ser feita mecanicamente, que chamamos assim, por uma pessoa, tem que ser muito bruta a coisa. Tem que ser tipo uma pessoa carregando muito peso de um lado a vida inteira, como eram aqueles vendedores ambulantes, sabe? Dos estádios, que carregavam muitas garrafas de refrigerante de um lado. E isso durante muitos anos, né? Porque vai provocando um desvio, porque na verdade o desvio mecânico é muito difícil de acontecer. Alguns desvios leves nessa região torácica acontecem porque a pessoa carrega sempre os pesos do mesmo lado, né? As bolsas, por exemplo. Então, carregando sempre do mesmo lado pode dar pequenos desvios, nunca muito graves, que a gente pode resolver com este problema. O conselho para a pessoa é sempre mudar sempre de lado, né? Os pesos, quando carrega de um lado, coloca carrega do outro, quando cansou, carrega de um lado, carrega do outro. Esse é o ideal. Mas você na apostila vai ter todo esse detalhe muito detalhado para vocês estudarem, da coluna, de todas estas coisas das vértebras, de tudo o que acontece com nossa coluna e com nossos músculos e como acontecem estas coisas, né? No disco tem uma explicação muito alongada e tem toda uma apostila uma parte de anatomia muito boa, muito importante para vocês estudarem bem. Então, agora, na próxima parte, né, desta aula, vamos ver o protocolo para a correção de desvios dorso-lombares da coluna. Sim, até daqui a pouco.